fim dos tempos só há tempo para viver o que te interessa, para secularizar o sagrado e sacralizar o banal. E para nós, criadas no caos, samambaias de asfalto, esperar o fim é tônico de ação e vida. Somos pessimistamente esperançosas e apocalípticas até os últimos dias. Eu sou Nathalie Neri e esse é o seu podcast dominical sobre a vida. Se você pudesse escolher ser um material, qual você seria? Eu vou primeiro, eu seria o vidro. Aquelas pessoas chatas, sabe? Que pergunta qual é o teu filme favorito, só pra poder dizer qual que é o filme favorito dela, aquele filme que ela tem 1 milhão de motivos pra ser o filme favorito dela, e que ela sabe desde os 13 anos que ela sempre vai dizer que aquele é o filme favorito dela. Mas pessoalmente, eu sou muito apaixonada por vidro, eu acho o vidro mágico. O vidro basicamente é areia que, submetida a altas temperaturas e com processos químicos que me falta conhecimento para explicar, se transforma em uma das coisas mais incríveis que a humanidade já produziu, em termos de materiais úteis para a nossa vida. O vidro é resistente, apesar de parecer que não. É transparente, a luz pode passar por ele, não pega cheiro, não pega sabor. Pode ser feito de várias cores, é feito com materiais orgânicos e ainda pode ser reciclado infinitas vezes, você sabia? O vidro é o único material que pode ser reciclado para sempre, sem perder a sua qualidade. Isso com certeza é uma habilidade foda, para qualquer material. Então, se eu quisesse ser um, eu com certeza seria o vidro. Imagina ser o plástico, gente, que mico. Não, plástico não dá. Papel, assim, não sei. Se eu fosse papel, seria triste, eu me sentiria meio que inferiorizada, sabe? Tipo, eu podia ser uma árvore e eu sou um papel. Mas com vidro não, eu poderia ser um grão de areia. Mas eu e minha família nos unimos... Eu e minha família, grãos de areia, nos unimos sob altas pressões e nos tornamos, gente, coisas lindas que você usa em casa. Inclusive, meu grande sonho quando eu era criança era ter panela de vidro. Não sei quem que eu vi uma vez cozinhando em uma panela de vidro, e panela de vidro é cara. E aí, quando eu fiquei mais velha, eu queria cozinhar numa panela de vidro. O contrário era... talvez eu queria tanto uma panela de vidro porque eu também estava bem traumatizada cozinhando em panela de ferro. Meu pai sempre foi super aficionado com saúde e a gente cozinhava em panela de ferro durante a minha adolescência e eu odiava lavar aquela maldição daquela panela e ser xingada quando não deixava secar direito. E ela meio que dava uma enferrujada, sabe? Eu acho que eu fiquei traumatizada, mas não o suficiente a ponto de não ter. Hoje em dia, querendo ou não, eu uso panelas de ferro. Aí... Quem lembra do episódio sobre as coisas que nós abandonamos ou não dos nossos pais, né? A panela de ferro segue na minha vida. E a panela de vidro eu meio que desisti. Porque não que ela seja uma panela ruim, mas a de ferro pelo menos me traz benefícios. Eu, como uma vegana que menstrua litros, desculpa, informação íntima mais relevante para esse contexto, preciso repor muito ferro. E a panela de ferro ajuda muito com isso. Então, fica a dica. Fazer sua comida em panela de ferro e chupar uma laranja depois de todas as refeições com bastante feijão e couve, tá? Me agradeça depois. Ou toma suplemento de ferro, também é mais fácil. É porque assim, ficar tomando a vida inteira, eu prefiro botar um monte de coisa de ferro na minha alimentação e viver assim. Mas essa sou eu, você é você e você pode tomar o que você quiser. Inclusive tem uma série da Netflix que se chama Blowout, que é basicamente, tipo, soprando, sei lá. Mas é um reality, porque agora a gente tem reality de tudo. E esse reality é sobre vidraceiros. Não é vidraceiro. Quem faz aquele tipo de... Quem sopra vidro, sabe? Quem faz aquele babado intenso. É chamado do quê? Vidraceiro? Deixa eu ver. Vidreiro? Vidraceiro é um profissional especializado no trabalho com vidros, desde fabricação até instalação. Poxa, vidraceiro... sei lá, tinha que ter um nome mais chique pra quem cria coisas com vidro, tipo vidro designer, vidro artist, sabe uma coisa assim? Porque, gente, se você já assistiu esse reality, ou se você tá procurando um reality completamente fora da sua área pra assistir, é legal. Eu garanto pra você. E esse reality na Netflix é muito legal. Eu não assisti ele inteiro, assisti só os primeiros episódios, porque eu acho que os personagens não são tão cativantes assim. Enfim, tem reality sobre tudo na Netflix. Eu acho que isso é muito poderoso, a gente poder ver
respectivas profissões se desafiando em suas áreas. E esse é muito legal, porque mostra as pessoas soprando vidro, sabe? Pegando o bagulho lá líquido, botando na água, botando no fogo, altas temperaturas, itens super delicados, o desenho que você não sabe muito bem o que vai se formar ali, mas depois vira uma coisa linda. E as técnicas de arte em vidro são muito incríveis. Eu, pelo menos, sempre fico muito apaixonada. Eu tenho alguns acessórios, uns anéis, uns brincos, que segundo a moça que me vendeu nessas feirinhas internacionais, que tem geralmente no shopping aqui em São Paulo, tipo, barraquinha do artesanato da Itália, barraquinha do artesanato de Peru, tem várias. Aí tem uma lá da Itália que tava vendendo brincos de vidro murano. Pesquisa aí no Google se você não conhece o que é vidro murano, mas basicamente é uma técnica de vidro feita lá na Itália. Não sei se os meus brincos de vidro vieram de Murano, desse lugar na Itália, mas basicamente é um vidro super bonito, super delicado, que hoje em dia a gente talvez veja bem mais do que antes quando ele foi feito, né, sendo uma técnica revolucionária. E aí eu comecei a ficar meio obcecada por vidro, não vou negar, né, desisti das panelas de ferro, mas o meu sonho ainda é ter várias coisas de vidro. Eu sinto que vidro é um dos materiais mais nobres, por mais que seja barato, justamente por todas essas características que eu disse para vocês. Ele é extremamente utilitário, ele é super ecológico, biodegradável, vem de fontes renováveis, ele não causa mal ao meio ambiente, ele pode ser reciclado infinitas vezes. Fora todo o processo dele para o seu uso artístico, que é sensacional. Então, não à toa, se eu pudesse ser um material, eu seria um vidro. Mas aí, gente, o vidro, ele não para de me surpreender. E numa dessas andanças pelo Twitter, não foi nem pelo TikTok. Geralmente, a inspiração de coisas aleatórias na minha vida vem pelo TikTok, mas essa foi pelo Twitter. E aí, gente, o vidro não para de me surpreender. Infelizmente, eu sou pega muito rápido por esses vídeos de oddly satisfying, sabe? Tipo, satisfação, prensa hidráulica, maçarico, câmera com super zoom, metendo um alicate na ponta de uma caneta, uma semente brotando em 25 dias em time-lapse. Todos esses tipos de conteúdos rápidos que pegam as pessoas no susto para elas verem o que vai acontecer, infelizmente me sequestram. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Inclusive, eu sigo uma página ótima no Instagram, que infelizmente eu não vou estar lembrando o nome, mas afinal, brain rot, né? Todos nós estamos com os nossos cérebros podres. Como eu disse nos episódios anteriores, sinto muito por não lembrar nomes, a culpa não é minha. Sou apenas uma vítima dos males da nossa era, tá? E aí essa página, ela pega justamente esses vídeos que, tipo, te deixam bem viciado, e aí você tá assistindo, e aí do nada, na hora, tipo, que vai acontecer, tipo, que a prensa hidráulica vai chegar no limite, destruir a peça, vem uma tela preta e fala, tipo, já saiu do celular hoje? O que você devia estar fazendo? Nossa, aí dói, hein? Aí eu fico, meu Deus, vou ter que desligar. Aí eu desligo geralmente, mas é muito ruim, porque eles usam o tipo de vídeo que me afeta, afinal eu não sou especial, o vídeo que afeta todo mundo, pra me tirar da internet. Funciona, mas às vezes a prensa hidráulica é só a prensa hidráulica, o sabonete sendo derretido é só o sabonete sendo derretido no micro-ondas. Mas aí um dia, infelizmente, fui pega desprevenida e não era um vídeo de atenção, seu cérebro vai apodrecer, era um prensa hidráulica versus algo, versus algum objeto. É isso, sabonete, boneca, uma chave, um copo de vidro, coisas aleatórias, uma bola de beisebol. Eu gosto de ver bola de beisebol, tem várias camadas estourando. Mas naquela vez, diferente de todas as outras vezes que eu consumi conteúdos de prensa hidráulica destruindo alguma coisa, algo mudou. Algo estava diferente. Porque a prensa hidráulica foi vencida. Sim, meus amigos. Existe. Você sabe do que eu tô falando. Você sabe. Se você sabe que uma prensa hidráulica, gente, é um negócio com muita pressão, hidráulico, movido pela pressão da água, que esmaga qualquer coisa. Então, ele é um negocinho que esmaga. Não tem muita dúvida. Se você nunca viu, infelizmente, eu vou pedir que você abra o seu celular e destrua o seu algoritmo, escrevendo brevemente prensa hidráulica versus alguma coisa, porque vem aí. Caso você tenha uma ideia do que é e não queira se contaminar e seja uma pessoa pouco curiosa, faz muito bem em não pesquisar. Eis que vejo eu o único vídeo da minha vida em que a prensa hidráulica tinha sido vencida. Era uma coisa redonda que a prensa hidráulica tentou amassar,
Sumiu da minha vista, eu falei, a prensa hidráulica venceu, como sempre, porque ela é unânime, ela é magnânima, não tem ninguém maior do que a força do metal encontrando a pressão da água, prensa hidráulica contra o mundo. Mas aí quando a prensa subiu, quando ela abriu, gente, eis que o objeto inanimado, arredondado e transparente estava intacto em seu meio e a prensa hidráulica estava marcada. A prensa hidráulica foi destruída. Havia um rombo no formato daquele objeto. Eu falei, é IA. Isso aqui é IA porque não há ninguém, não há nada nesse mundo. Além de um diamante, que me disseram que era a coisa mais forte do mundo, só um diamante risca outro diamante, só um diamante poderia quebrar a prensa hidráulica. E eu não acho que seja um diamante, porque é grande demais. E as pessoas não iriam arriscar quebrar um diamante numa prensa hidráulica, porque ele é muito caro. E aí, estava escrito que aquilo era um vidro. Sim, gente. Um simples e humilde vidro, formado das areias do deserto ou de praias quaisqueres, sendo o grande vencedor contra a luta do século contra a prensa hidráulica. Aquele pedaço de vidro tinha a força de 50 mil exércitos. Aquilo ali tinha a força de 10 mil elefantes. Aquilo ali tinha a constituição mental de 50 mil Budas. Aquele pedacinho de vidro dobrou o universo aos seus pés. Vulgo prensa hidráulica. É isso que eu descobri o nome daquele item, descobri que não era um vidro qualquer, apesar de ser também um vidro qualquer. Aquele vidro em questão se chamava Lágrima de Rupert. Lágrima do Príncipe Rupert. Olha que coisa delicada para um objeto tão intenso. A lágrima do Príncipe Rupert, gente, é um tipo de vidro feito num processo diferente de resfriamento do vidro. Você sabe, o vidro é um negócio quente, meio mole, que você joga no fogo, molda do jeito que você quer, deixa esfriar, ele endurece e vira vidro. Só que no caso da confecção das lágrimas do Príncipe Rupert, você faz com que o vidro endureça na água. Você pega um pedaço do vidro mole e taca num copo de água. Você pode fazer na sua casa, por exemplo. Eu posso fazer na minha casa. E aí fica aquela gota endurecida, né? Como se a chuva congelasse, como se a água parasse no tempo. Porque ela é completamente transparente, incolor e linda. Tem uma ponta bem fininha e tem toda a parte central ali da circunferência dela no formato de uma gota de chuva. Ela é muito delicada, ela é muito bonita. E eu comecei a ficar obcecada, gente. Eu fui até os confins do TikTok pesquisando mais sobre a tal lágrima do Príncipe Rupert, esse pedaço de vidro tão poderoso. E eis a minha surpresa quando descubro o quanto aquele pedaço de vidro é parecido com nós, seres humanos. E se você ainda não está cansado das minhas analogias com coisas banais para falar sobre coisas reais e humanas, obrigada. Dê 5 estrelas para esse podcast, eu te aprecio muito. Mas é assim que minha mente funciona, do micro pro macro, do pequeno pro grande. Gente, eu sinto muito. Eu tiro inspiração na vida cotidiana, na banalidade, no vídeo de prensa hidráulica no TikTok, entendeu? Só que no Twitter, se fosse no TikTok, eu não ia ter parado. Lá no Twitter eu pelo menos consegui me focar naquele item da prensa hidráulica. Fecha parênteses. Cuidado com o brain rot, gente. Cuidado com o cérebro apodrecendo, porque é real. E por que, Nathalie? Por que a lágrima do Príncipe Rupert é tão parecido com nós, seres humanos? O processo de resfriamento do vidro faz com que ele adquira uma pressão absurda, uma pressão que eu não vou saber explicar em termos científicos, químicos, físicos, mas pesquisa aí. Mas não nos serve aqui, como sempre. Mas ao que nos serve, gente, ele é indestrutível, nada pode quebrá-lo. Você pode tentar destruir ele de todas as formas possíveis e você vai destruir os seus itens. Só que ele tem um ponto fraco. A parte de cima da gota, quando apertada, a parte mais fina dela, quando apertada no lugar certo, na parte mais delicada, faz com que o vidro se estilhasse de formas assim assustadoras, em 1 milhão de pedaços, como se toda aquela pressão que tivesse contida e que fazia com que aquele vidro fosse indestrutível, de repente transformasse ele numa chuva de poeira, vira neve. É assustador e ao mesmo tempo surpreendente, porque isso nos mostra que a natureza muito sábia, como é Gaia, a nossa mãe,
nos ensina desde cedo quem somos. Gaia falou, faremos lágrimas de Príncipe Rupert para ensinar aos seres humanos, através de Natalie, que a gente precisa ter controle e consciência das nossas emoções. Porque aquela pressão que às vezes nos fortalece, também é, na hora da explosão, aquilo que mais pode machucar a gente. É uma analogia perfeita. Estar sob pressão te leva a lugares inimagináveis. Todas as vezes que eu tô sob pressão, eu produzo mais. Todas as vezes que eu tô sob pressão, eu estou pensando mais claramente. Todas as vezes que eu estou sob extrema pressão, eu tiro ideias do cu. Não sei você, provável, procrastinadores, somos filhos do nosso século, somos vítimas dos males das sociedades atuais, do produtivismo capitalista que não para. A culpa não é sua, não é minha. Infelizmente, a gente fica viciado a se submeter a alta pressão. Tem gente que gosta, vulgo eu. Tem gente que se sente mais motivado, infelizmente, quando os prazos estão em cima. Quando as coisas parecem não ter saída. Claro que muitos de nós têm a saúde mental em dia e conseguem se organizar com o tempo. E eu desejo a vocês eu desejo a vocês saúde e qualidade de vida. A gente que não tem se contenta com isso, com ser muito funcional e amplamente produtivo sob pressão. Porque é isso, ou vai ou racha. Ou dá muito certo ou dá muito errado. Mas talvez na possibilidade de dar muito certo ou dar muito errado, o nosso cérebro libera ali tudo que a gente precisa que ele libere para que a gente tenha pelo menos foco e consiga resolver as coisas de uma forma mais rápida do que a gente resolveria sem a pressão. Sem o excesso de tempo, sabe? Mas aí essa mesma pressão que vai fazer a gente se sentir muito forte, essa mesma pressão que vai fazer a gente se sentir capaz como super-heróis, é essa mesma que com um trisco assim, explode e faz tudo se perder. Tem um outro exemplo, gosto de analogias, gente. E no caso, uma analogia bem misógina, assim, infelizmente, já que, enfim, talvez você não seja muito dessa área da física, da química. Também não sou, mas gosto de vidro, então é só por isso que eu trouxe ela. Mas me contavam uma história que eu sempre refleti muito. Essa anedota de sabedorias para marido e mulher. A mulher, sabe, edifica seu lar, e aí tem essa historinha. Misógina, 2 pontos, abre aspas. Um casal havia se casado há pouco tempo e eles estavam extremamente apaixonados. O marido, por sua vez, gostava muito da comida da esposa, com exceção de... Ela sempre fazia arroz e queimava o fundinho da panela, sabe? Aquela partinha que deixa um tempinho demais, às vezes por distração, às vezes porque a panela não é muito grossa e sempre fica aquela bundinha queimada. E ele começou a perceber que a sua esposa não se importava. Então ela retirava aquele arrozinho queimado e colocava também no prato dele. Ele nunca falou nada, afinal, ele amava sua esposa, amava sua comida e eles eram recém-casados. Ele não queria que um pequeno arroz queimado no fundo da panela ditasse os rumos de suas relações. Os anos se passaram, o arroz continuou queimando. Ele passou a não se importar. Até que um dia, a jovem esposa pegou um açucareiro e, sem querer, derrubou a colher do açúcar no chão. E isso foi o suficiente para que o marido tivesse um acesso de raiva e terminasse toda a relação. Fim. E aí você me pergunta, Nathalie, qual é o aprendizado que nós podemos tirar dessa história misógina? Para além de, faça o seu próprio arroz, vagabundo, se você não gosta do jeito que a sua esposa faz o seu arroz. Ou, esposa, faça o seu arroz, se você não gosta do jeito que seu marido faz o seu arroz. Muito mais improvável, mas aqui a gente fala mal de todos os gêneros também, não tem problema. Casais LGBTs também arrumam briga, então é isso. Esposo com esposa, esposa pra esposa, enfim. A lição é, se tá incomodado, arrume. Se não gosta, converse. Se por algum motivo você não pode fazer arroz e cabe a outra pessoa fazer o arroz, fale. Esse arroz não tá legal. Podemos encontrar o meio termo de arroz, um arroz que acolha todos os nossos desejos e sonhos. Um arroz que nos represente como seres humanos. E às vezes vai dar certo, às vezes não. Mas caso você não tenha percebido, não é sobre o arroz e também não é sobre a colher de açúcar no chão. É sobre ter guardado as coisas quando você devia ter falado. É sobre ter segurado até o limite e achado que não te importa mais, que não te afeta mais, até você chegar ao ponto de perder o controle de você. E aí, quando uma coisinha acontece, é tarde demais e você joga tudo pro ar. E aí a pessoa fica sem saber o que tá acontecendo, você também não sabe o que tá acontecendo, e de repente é isso, uma colher é o fim do casamento. Mas na verdade era o arroz, na verdade nem era o arroz. Na verdade era você controlando aquele desconforto, escondendo, criando aquela pressão interna, até explodir com uma panela de pressão,
como uma lágrima de Rupert sendo apertada no lugarzinho certo. Eu vivi um pouco isso, mesmo sendo a pessoa contrária. Na verdade, eu sempre fui uma panela de pressão com a borracha solta, sabe? Sempre peguei ar muito rápido, sempre tive o pavio muito curto e estourava por qualquer coisa. Claro, na época que eu não era medicada, outros tempos, eu sempre fui muito irritadiça, desde que eu me entendo por gente. Isso piorou bastante depois que eu entrei no mercado de trabalho, comecei a lidar com gente que, enfim, não eram meus amigos, não era o pessoal da minha escola, que apesar de ser chato, se não gostou, você muda de carteira e não precisa falar, sabe? Trabalho é diferente. Responsabilidades adultas são diferentes. E aí me vi uma pessoa muito irritada, que pegava pressão muito rápido e mais rápido ainda explodia. Mas ao mesmo tempo, eu valorizava muito a minha raiva, porque a minha raiva me movia. Meu Deus, como a minha raiva me movia, como a minha raiva me dava força, gente, pra virar a madrugada fazendo vídeo, macetando o povo politicamente, ofendendo um e outro. Quem me conhece do YouTube lá há uns anos atrás, 2016, 17, sabe o que eu tô falando? Minha veia estourava na testa. Aquela época eu era movida pela revolta que eu sentia. E uma revolta completamente justificável, uma raiva muito coerente e que eu não me sinto errada ou mal por ter vivido e ter expressado. Sinto, claro, tristeza por ter me machucado tanto, mas de forma nenhuma por ter botado pra fora. Eu botei o que eu tinha que botar porque eu precisava botar pra fora. Então, pra minha raiva, ou enfim, aquela pressão que eu costumava acumular e que nem ficava muito tempo e já explodia, não era verdadeiramente um problema pra mim. Era, na verdade, uma força motriz. Eu usava como combustível pra criar, eu usava como combustível pra lutar pelo que eu acreditava. Eu usava como força pra não me fazer ver, talvez, uma consequência ou outra. Me guiar única e exclusivamente pelo que eu sentia naquele momento, às vezes de forma um pouco intensa, sim. Mas aí eu comecei a adoecer. Né? Problemas psíquicos e tal, vide episódio Outonos Internos, eu falo bastante sobre isso nesse episódio, sobre a minha trajetória com o autocuidado, terapia, psiquiatria e como eu fui me curando das minhas questões mentais ao longo desses últimos anos com muita dedicação. E um desses pontos que eu trouxe, que eu sentia que era urgente, porque isso também prejudicava muito a minha relação com a minha família e com os meus amigos, era o fato de eu me irritar rápido demais, eu perder a paciência muito fácil, isso prejudicava trabalhos, eu tava sempre muito estressada, quando fechava alguma coisa e algo saía do meu controle, alguém pedia uma coisa diferente, eu ficava muito estressada dentro de casa. Então eu comecei a entender que eu precisava lidar com essa raiva, né, que eu não conseguia conter. E qual foi a minha grande ideia? Fingir que eu não tenho raiva, arrancar a raiva de mim. E gente, pode parecer, impossível, ninguém consegue fazer isso, a gente consegue. Eu te garanto que a gente consegue. Não existe força neste mundo mais capaz, mais intensa e mais forte do que a da nossa mente. A gente consegue transformar tudo com a nossa mente. Nathalie, lei da atração, não sei o que, é o segredo. Gente, eu tô falando de uma coisa que eu vivi. Para além de qualquer coisa, não é sobre desejar e ter. É sobre os compromissos que você faz consigo mesmo. É sobre as coisas que você quer pra você e você consegue se decidir num nível que aquilo é irrefutável. Exemplo, eu era uma garota de 15, 14 anos com os meus hormônios à flor da pele. Inclusive, tinha até namoradinha na escola. E eu entrei pra igreja, gente. O fato de eu ter simplesmente me tornado uma outra pessoa e abandonado a minha libido nos anos em que ela estava mais forte, porque eu basicamente tinha 15, 16 anos, vocês não estão entendendo. Vocês já tiveram 15, 16 anos, se vocês não têm, vocês sabem como é que é, né, gente? Se você não é uma pessoa sexual, se você não tem nenhum tipo de questão hormonal, você sabe como é que é. Ninguém segura um adolescente. O fogo é absurdo. E ainda assim, Deus apagou meu fogo. Gente, Deus apagou meu fogo. Eu fui pra igreja, eu não tinha vontade de beijar na boca, eu não queria ninguém, entendeu? Eu falava assim, eu não vou fazer isso, eu escolhi esperar. E eu escolhi esperar, porque eu acreditava naquilo, porque eu era aquele ser, aquela nova criatura. Eu era xodozinho de Cristo, eu era princesinha, princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não é jamais princesa. Então, eu vi o que é a capacidade de você lutar contra as suas necessidades fisiológicas, psíquicas, emocionais, por conta de algo que você acredita veementemente. E comigo foi a questão da religião e a questão da não fornicação. A gente era contra a fornicação na minha igreja.
Não podia fornicar, era isso. Beijo em cima, aquece embaixo. Igual o ferro, liga em cima. Eu amava essa analogia. Já falaram pra vocês ex-crentes, ou crentes até hoje, me ouvirem em segredo, porque esse podcast não é muito crente, não. Então, sinto lhe informar, se você for uma pessoa crente e está me ouvindo, talvez você seja um pouco desviado. Ou talvez você seja uma bola de neve, uma igreja mais renovada. E aí, seja bem-vindo, mas... novidades, talvez você esteja mais pra cá do que pra lá. Mas enfim, vamos supor que somos todos ex-crentes ou alguém que tem alguma proximidade. Se você não tiver, eu vou te contar a anedota, que é basicamente fornicar, beijar na boca é igual ferro, você liga em cima e aquece embaixo. Então é basicamente isso, você não vai beijar na boca. Pastor, posso beijar na boca? Meu namoro santo, eu posso beijar na boca? Não, não pode. Porque é isso, você vai sentir vontade de fazer outras coisas. Segundo o pastor, que provavelmente entendia muito bem, não é mesmo? Afinal, enfim... Eu tenho que contar sobre as minhas várias aventuras com pastores. Por favor, não me entendam mal, coloquei uma vírgula errada aqui, sobre as minhas várias aventuras observando pastores e famílias de pastores e principalmente filhas de pastores e bateristas da igreja. Olha, era fofoca para arrepiar, assim, a obreira mais firme, entendeu? Então, a coisa era intensa, mas assim, coisas íntimas, vamos deixar isso para depois. Talvez eu possa falar, no Confissões dos Últimos Dias, meu podcast para apoiadores. Ei, esse é o momento da autopromoção. Você pode me ajudar lá. R$10 que você paga por mês e tem acesso a um podcast exclusivo toda segunda-feira para você. Em que, gente, eu baixo muito mais o nível, eu falo de coisas muito mais pessoais e a gente expõe muitas coisas por lá também. Aqui é um espaço mais político. Aqui é um espaço mais político, entendeu? Mas enfim, eu vi na pele o que é a capacidade de você ser transformado por um ideal. Emocionalmente, psiquicamente, fisiologicamente, gente. Eu vi os meus hormônios baixando. E aí eu fiquei, gente, dos 16 dos 15 e pouco, dos 16 aos 17 anos, né? Na verdade, eu fui convidada a me retirar da igreja. Porque eu era LGBT, gente. Caí na besteira de contar para o meu líder de jovens que... tava gostando de alguém do mesmo gênero que eu e... O que eu faço? Vigia e ora. Eu vigiei e ora. Aí eu vigiei e orei. Falei, olha, vigiei e orei. Deus falou que tá incrível pra eu arrebentar, beijar essa boca mesmo. Falou, não, então é inimigo. E aí fofocaram pro pastor. Eu recebi um sermão de maçãs podres. Blá, blá, blá. Quem é da igreja sabe. Não precisa ser da igreja pra saber que uma maçã podre apodrece toda a caixa. E não foi uma coincidência. E assim... Inclusive foi um ótimo sermão, porque realmente depois que eu saí da igreja, eu lembro de ver uma galera no Facebook e vários deles também saíram do armário. Então não sei se eu fui a primeira maçã podre, hein? Talvez a primeira LGBT que debandou, que foi pra outra cidade e saiu do armário. Eu acho. E aí é isso, como tava todo mundo falando mal de mim, os outros tiveram a possibilidade de ver as suas vidas e as suas histórias com seus namorados, namoradas e namorados. Então, voltando, estou muito consciente da minha capacidade de alterar os meus comportamentos com base nos meus interesses. E foi o que eu fiz com a raiva. Eu peguei toda a minha raiva. Não sei como. Você fala, Nathalie, como? Não sei, gente. Não sei. Se eu soubesse, eu dava um mini curso sobre isso, eu juro. Como manipular os seus sentimentos até um limite e chegar num ponto de completo e total desespero, porque você não conhece um meio termo. E aí eu peguei toda a minha raiva, e eu enfiei num pote e eu tranquei. E aí eu comecei a ser xingada e eu não me importava. Aí eu comecei a ser enganada e eu não me importava, mas assim, eu não conseguia nem sentir raiva, eu não conseguia revidar, gente. Eu fiquei tão tilelê do nada, porque eu reneguei tanto meu ódio, tanta minha raiva, que eu realmente perdi o rumo de muitas coisas, na verdade. E eis então que descubro que não existe vida sem raiva, não existe vida sem ódio, não existe vida sem medo, não existe vida sem nenhum dos sentimentos ruins. Não tem como deixar de sentir. Não sentir raiva me fez uma pessoa incompleta, triste, perdida, vulnerável, inocente, boba e até desestimulada, sabe? Muita gente acha que o contrário de controlar sentimentos ruins é se livrar de todos eles. É colocar tudo aquilo que você não gosta sobre você e enfiar bem fundo, para aquilo nunca vir para a superfície. Mas na verdade não é. A gente tem que trabalhar as nossas sombras e entender que elas existem, inclusive, para nos ajudar, para nos proteger. É a raiva que faz a gente colocar ponto final em relações, situações que a gente às vezes não coloca, porque a gente deixa as pessoas ultrapassarem nossos limites. É a raiva que faz a gente sentir um senso de urgência, sabe? Entendendo que uma situação já chegou e se a gente continuar ali
é capaz da gente se machucar ainda mais. Se a gente não sente raiva pra avisar, a gente não sabe a hora de ir embora. E eu gosto especialmente da raiva, porque foi a que eu mais neguei, a que eu mais achei que era a minha grande inimiga, e no fundo era a que eu mais precisava. Sabe? O que te falta é raiva. Eu tinha muita, aí eu tive nenhuma, e aí eu entendi que o meu vidro precisava esfriar com calma e aos poucos. Não precisava fazer uma lágrima de Rupert das minhas emoções, sabe? Não precisava pegar tudo que eu tinha e tacar num prato. Sabe, eu não precisava pegar aquele vidro escaldante, derretendo, quase caindo e tacar na água gelada, dando um choque térmico pra criar alguma coisa disso. Eu podia fazer um vidro normal, eu podia fazer um vidro submetido sim a altas temperaturas, porque ninguém é de ferro, e é assim que a areia se faz, em vidro, mas que passasse por um processo natural de resfriamento. Eu podia parar de tomar banho fervendo, de queimar a resistência do meu chuveiro, uma analogia, inclusive, que só pode ser feita no Brasil, viva o chuveiro elétrico, ou não. E eu podia aprender a tomar banhos mais mornos. O banho morno tem a emoção do banho fervendo? Não, gente, não tem. Mas o banho morno dura mais. Sem radicalidades. Meio termo é tão legal. E eu sempre senti muito orgulho por ser radical. E eu sinto falta às vezes de ser, mas a minha saúde mental não permite mais, gente. E infelizmente, a vida me ensinou e eu preciso fazer as coisas aos pouquinhos, sentir aos pouquinhos, brigar aos pouquinhos, ser feliz aos pouquinhos também, pra não dar uma de louca. Ai, a parcimônia da vida adulta, gente, como ela tá madura e medicada. Isso não significa não sentir, isso não significa não viver. Isso só significa se submeter a menos pressão do que eu posso carregar, porque cedo ou tarde vai estourar. Então, quando você for sentir ódio, quando você for sentir raiva, sente aos pouquinhos. Vai alimentando. Eu sou muito a favor de alimentar pequenos ódios, sabe? Você vai pegar e você vai odiar um pouquinho todo o tempo. Você vai chegar na sua casa e você vai maldizer uma coisa todo o tempo. Sabe aquele povo que diz que não pode reclamar, que reclamar é ruim, que reclamar só traz energia ruim? Ai, você só reclama, não pode reclamar. Eu sou contra. Eu acho que às vezes a gente tem que reclamar aos poucos. Porque se você não reclama, quando você bota pra fora, meu filho, aí é explosão. Aí é chuva de vidro cortante na cara de todo mundo e não dá pra reconstruir. Não dá pra derreter de novo aquele vidro e transformar ele, porque as partículas foram tão finas e foram tão quebradas que você nem acha mais pra reciclar. Lágrima de Rupert não se recicla. Eu não sei aquelas. Mas eu acredito que um pequeno vidro estourado em bilhões de pedacinhos realmente seja muito difícil de transformar em uma coisa nova. Já um pedaço de vidro normal, que só teve uma rachadura ali de um momento estressante, consegue voltar. Então hoje meu conselho pra você é reclame aos poucos, sinta raiva aos poucos, xingue aos poucos. Sempre pega aquele momentinho do dia só pra xingar, só pra falar mal. Escreve, sabe? Desenha, costura, rasga alguma coisa, faz alguma coisa com esse ódio aos pouquinhos, todos os dias. Seja um vidro saudável. E me diga, se você fosse ser um material, qual você seria? Depois dessa, você também quer ser vidro, né? Eu sei, eu te convenci. Seremos todos vidros, somos todos areias. Da areia, areia. Da areia ao vidro e a areia. Do pó ao pó. Somos vidro, porque pó é areia também, né? Não, na verdade é de terra. Deixa pra lá. E se essa reflexão te foi útil de alguma forma, considere apoiar o meu podcast pela Aurelo, o Confissões dos Últimos Dias, e permitir que eu me intrometa na sua vida semanalmente com conteúdos exclusivos. Assim você apoia o meu trabalho em todas as redes sociais e dá vida longa ao podcast. Paz em ti.